São só livros para enfeitar a estante, as traduções não são lá das melhores, ou os críticos do clube ainda não entenderam a intenção e a dimensão do legado do trabalho deles no mercado literário brasileiro. Meu nome é Roberto e no vídeo de hoje conversaremos sobre o Clube de Literatura Clássica. Eu conheci o clube há alguns meses depois de eles surgirem no mercado. As capas já tinham me chamado a atenção e eu também já conhecia os elogios e as críticas que eram feitas. Mas eu só decidi assinar quando eles trouxeram finalmente para o Brasil uma tradução do Casal Guerra. Quem lê e estuda os russos por aqui deve ter acompanhado quanto essas traduções passaram a ser recomendadas nos últimos anos. Foi isso que me motivou a fazer a primeira assinatura quando eles estavam lançando esse box aqui, de Crime e Castigo, que veio junto Cadernos do Subterrâneo. E foi a mesma coisa quando logo em sequência eles lançaram Ana Karenina. Aqui a gente já pode tratar de uma questão que era muito criticada no começo do clube, que eram as traduções. Falavam muito que eram traduções ultrapassadas que o clube escolhia porque já estavam em domínio público, o que é uma crítica válida e que claramente foi ouvida. Mas até nessas traduções ultrapassadas tem algo de bom. Por exemplo, quais as chances de hoje, em 2025, alguma editora investir em uma nova tradução para Jerusalém Libertada, só por exemplo? Eu digo como alguém que já trabalha no meio do mercado literário, então eu acho realmente muito difícil. Então, que bom que o clube foi lá e lançou uma bela de uma edição com uma tradução ainda que ultrapassada. Sendo honesto, meu único problema com traduções do clube foi no livreto, esse aqui, A Consciência de Svevo, que veio no box de A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. E esse problema nem se estendeu ao livro principal do box, é tanto que ele foi um dos meus favoritados nos últimos anos, e muito provavelmente vai aparecer aqui no canal no quadro Esqueceram de Mim. No fim, eu não tenho como reclamar das traduções do clube, mas eu não descredibilizo quem faz. Outro motivo que me faz ser um fã do clube é a coragem que eles têm de apostar em diferentões esquecidos, às vezes até esnobados, como foi, por exemplo, o caso a Saga de Nial. Esse livro já tinha até uma tradução sendo feita pelo tradutor que consta aqui, mas que nunca ia receber uma edição numa editora hoje em dia, no mercado de hoje. Então foi lá o clube e deu essa moral, não só para o tradutor, mas para os assinantes também, e para o próprio mercado, que agora tem uma edição, uma bela de uma edição, para um livro desse que teria uma importância gigantesca, mas que estava esquecido. O mesmo pode-se dizer de Martim Fierro, que acabou de sair, se não me engano foi abril ou maio. A Invenção de Orfeu, que também saiu esse ano, e é brasileiro. E outro que era, da minha parte, eu já queria muito há muito tempo, só que eu realmente não via, mesmo de dentro do mercado literário, estando dentro, eu não via nenhum movimento de nenhuma outra editora para trazer, que é o caso de Dom Juan, que foi uma tradução feita exclusivamente para o clube, num desses esforços que eles fizeram para deixar essas críticas sobre as traduções de lado. Ainda usando Dom Juan como exemplo, tem algo que o clube faz que merece ser elogiado. As edições bilíngues de poesia que deveriam ser obrigatórias em qualquer editora que leve a ideia da poesia a sério. No fim, todo bom texto merece ser lido na língua original, obviamente, mas ainda mais a poesia. Por isso, as edições do clube vêm sempre com a tradução ao lado do texto original. Foi assim em Martim Fierro, Dom Juan. Eu deixei aqui de exemplo também a edição das obras completas de Arthur Rimbaud. Outras edições que são bilíngues também são algumas de teatro. No caso, eu deixei aqui de exemplo Fausto, mas eu sei que as edições de Shakespeare também são bilíngues. E eu sempre me arrependo de nunca ter comprado nenhuma delas. Mas vão ser as primeiras que eu vou comprar se um dia eu assinar o Plano Mecenas. Um dos motivos para eu querer elas, além da minha fixação por Shakespeare, é que algumas pessoas com quem eu conversei sobre elas e que também estudam Shakespeare me recomendaram. Me disseram que os textos de apoio e as notas de rodapé fazem valer ter elas, mesmo que você já tenha as mesmas peças em outras edições. E nem uma grande surpresa saber que as notas são boas, porque quem já leu qualquer livro lançado pelo clube sabe das riquezas em notas que eles sempre trazem em todas as edições, ao ponto de virem aqueles leitores que reclamam tanto da quantidade quanto do tamanho das notas, né? Que são geralmente os mesmos que reclamam quando o clube lança poesia, então eu não vou nem dizer nada. Talvez não funcione com burros. Outra crítica que surge, bem menos, mas ainda assim surge, é sobre os preços, o que não faz muito sentido.
Considerando os projetos gráficos, as traduções, as revisões, o trabalho com as notas de rodapé, os brindes até, é até normal que as edições do clube saiam com preço bem mais abaixo do que as demais edições do mercado. Ainda mais se o livro é grande, como é o exemplo aqui, tanto de Dom Juan, Crime e Castigo, Ana Karenina. Isso eu digo como alguém que trabalha no meio e entende como funciona a precificação de cada um desses serviços. Então essa alcunha do clube ser elitista não cola muito. E ainda nessas acusações de elitismo, ainda tem o pessoal que reclama pelo clube de literatura clássica só trabalhar com clássicos. Vejam só. Esse é o tal do Mula. Bom, entre os assinantes do clube a gente encontra todo tipo de gente, né? E tem um grupo especialíssimo a qual eu já dediquei boa parte do meu vídeo sobre o consumismo no Booktube, que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Esse grupo é o das pessoas que compram livros pela capa só para enfeitar a estante. Normalmente são os mesmos que reclamam do tamanho e da quantidade de notas, são os mesmos que reclamam quando o clube lança poesia. O que você tem de burro, você tem de burro! Enfim, eu poderia vir aqui esculachar com eles, mas assim como eu já fiz no vídeo que eu falei que eu vou deixar aqui no final, eu vou fazer aqui um tipo de defesa desse grupo. De forma resumida, eu diria que o clube, para manter esse ritmo de lançamentos mensais com um preço abaixo do que normalmente seria lançado no mercado, esse pessoal que compra o livro só pela capa é essencial. Sem eles, dificilmente o clube se pagaria, a falência seria certa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, sobre isso eu falei já no vídeo que você vai ver no final desse, então não vou ficar me repetindo aqui. Bom, eu não sou do tipo que liga muito para as capas e para aqueles brindes exuberantes, mas não dá para terminar esse vídeo sem falar de quais são as minhas capas preferidas. Aproveito inclusive para deixar aqui um elogio ao pessoal, a todo o pessoal que trabalha nessa parte gráfica do clube, mas especialmente ao Vicente Pessoa, que para quem trabalha nesse meio sabe que já tem anos que ele é um dos nomes mais bem falados e requisitados do mercado. E com razão, porque o trabalho dele não só no clube realmente é de outro nível. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A minha capa favorita até hoje é sem dúvidas essa mesma aqui, do Dom Juan. A segunda hoje eu diria que é essa aqui, de Fausto. A terceira talvez tenha algo de muito pessoal na escolha, é a dos romances completos do Graciliano Ramos. Para quem não sabe, eu moro numa cidade onde o velho Graça passou boa parte da sua infância e costumo dizer que, junto ao Tolstói, ele é o meu comunista favorito. Obrigado. Agora talvez você esteja esperando eu falar se vale a pena ou não assinar o clube. E apesar de todos os elogios que eu já fiz aqui nesse vídeo, a verdade é que depende de vários fatores. O método de formação de uma biblioteca é algo muito pessoal. Inclusive, se você não tem um método de formação, isso é uma escolha ou você só ainda não formou esse método. Se você ainda não tem uma grande biblioteca ou ainda não sabe quais são as suas preferências ou suas intenções com os estudos, pode assinar até o plano anual sem medo mesmo. Já se você tem um controle maior do que entra e sai na sua biblioteca, se você tem critérios mais apurados para adquirir livros novos, eu nem preciso dizer nada, você já sabe o que e como fazer para ter uma biblioteca recheada de livros que realmente estão na sua área de interesse e de estudo, e que não vão ficar na sua estante só juntando poeira. Mas se você quiser comprar só para isso, também o mercado agradece, nós agradecemos. Eu já ia esquecendo de comentar sobre os problemas com os envios, que vem sendo o ponto mais polêmico entre os assinantes do clube já há um tempo. Eu moro numa cidade do interior de Pernambuco chamada Buíque, justamente a cidade que eu falei que o Graciliano morou por um tempo na infância. Ou seja, os livros demoram pra cacete pra chegar por aqui. E como eu não sou assinante do plano Mecenas, que normalmente são os que recebem primeiro os livros são enviados primeiramente para eles, porque eles já têm a assinatura certa, né? Eles também demoram para serem enviados, então essa demora dupla. Então geralmente leva de 4 a 5 semanas para chegarem por aqui. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, se você já assinou alguma vez o clube, sabe que o preço do envio lá é fixo e não chega nem a R$10. Eu não sei exatamente qual é o processo que eles usam, mas eu sei, baseado na minha experiência no mercado, tanto no trabalho de edição, revisão e tudo mais, quanto no trabalho de vendas, que para ter um processo de envio e entrega mais ágil e mais eficiente, o preço com certeza teria que subir bastante, para falar a verdade. E obviamente não teria como ser um preço fixo,
Eu também acho chato ter que esperar um mês ou mais para receber meus livros, mas faz parte, né? Enfim, seja pela curadoria dos diferentões que provavelmente você nunca conheceria por si mesmo, seja pelo esmero nas notas de rodapé, seja pelo capricho na parte gráfica e pelo material de excelentíssima qualidade, o que faz com que essas edições realmente possam ficar de herança, né, como é um dos slogans do clube. Eu recomendo sim o clube para quem pode assinar. E como eu disse, o preço não tem nada de absurdo, então qualquer pessoa pode assinar. Então vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você concorda ou discorda de algum ponto que eu trouxe aqui, pode deixar aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal para me acompanhar em mais vídeos como esse e esse aqui que eu prometi que ia deixar no final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até logo.